Se quando você goza sai pouco esperma ou sumiu, deve estar acontecendo alguma coisa e é nesse vídeo que você vai entender o porquê. De onde que vem o esperma e por que ele pode estar sumindo ou diminuindo. Vamos lá para o vídeo. Muitos pacientes marcam consulta ou têm queixa ou ficam um pouco ressabiados ou curiosos porque o esperma não está a mesma coisa, diminuiu, tal. O que pode estar acontecendo? Primeiro, saiba que o normal é você ter de 2 a 5 ml de esperma. Então não é aquela coisa do ator pornô que ejacula 1 litro de esperma. Aquilo ali é montagem, é cena e tudo mais. Então isso não existe. 2 a 5 ml é o normal, né? E basicamente 90% do seu esperma, 90% do líquido espermático vem da vesícula seminal e da próstata. Então dois órgãos ali que ficam interligados. Menos de 10% vem do testículo, espermatozoide e tudo mais. Muita gente tem essa visão, que vem muito do testículo. Não é verdade. Uma pequena parte ainda vem da glândula bulboretral, que é uma glândula que faz aquela lubrificação da uretra antes de você ejacular de fato. 3 mecanismos estão relacionados à queda da sua produção de líquido espermático. Ou é a diminuição da produção de líquido espermático, ou é o que a gente chama de ejaculação retrógrada, né? Ou é o que a gente fala de obstrução no canal, no caminho do líquido espermático. Só para te explicar um pouquinho em relação à ejaculação retrógrada. Quando você vai ejacular, o período de expulsão do líquido espermático, o líquido espermático vai caminhar da uretra posterior, da camada posterior da uretra, para ser ejaculado para fora, né? Você precisa fechar o colo vesical, a saída da bexiga tem que fechar, a próstata tem que fechar para que o líquido vá para frente. Se alguma coisa está atrapalhando esse sinergismo, esse fechamento da saída da bexiga, se ela ficar aberta, o ejaculado vai ter menos pressão para cá, então ele vai para trás, que a gente chama de ejaculação retrógrada, só para você entender. E aí agora eu vou falar as doenças relacionadas a essas 3 coisas: diminuição da produção, ejaculação retrógrada e obstrução. Primeira coisa que eu ia falar, idade. Com a idade, com o envelhecimento, você tem envelhecimento de todas essas cadeias de produção, tanto a próstata, vesícula seminal, testículo, tudo diminui a produção. Então diminui a sua produção de espermatozoide com a idade e a mudança do aspecto do esperma também, que tende a ficar mais líquido, um líquido mais fino, menos grosso, menos pegajoso do que quando você era mais jovem. Segunda condição, ainda relacionada à produção, que é o excesso de masturbação em relações sexuais. Quanto mais masturbação você fizer, quanto mais relação você tiver, menos na próxima você vai ejacular. Então, obviamente, se você se masturba 5 vezes por dia, você, quando for ter relação, vai ejacular pouco. Se você teve relação algumas horas atrás, na próxima você vai ejacular menos. Então, se você se masturba muito, se você tem muita relação, na próxima você vai ejacular menos, por uma questão de produção. Você já esgotou o que estava ali. Terceira condição, relacionada à produção também, hipogonadismo, né? Então, a queda dos níveis hormonais de testosterona que acontecem com a idade diminui a produção de esperma também a nível prostático e a nível de testículo também. Então, o paciente com queda dos níveis de testosterona, você começa a repor testosterona para o cara, principalmente em relação à produção prostática, ele pode aumentar a produção de líquido espermático. Quarta condição, essa vai separar um pouco para a produção e para a ejaculação retrógrada. Principais remédios utilizados para hiperplasia de próstata, para crescimento da próstata, principalmente o doxazosina, o tansulosina. Esses remédios relaxam a próstata e o colo vesical para melhorar o seu jato e você urinar melhor, mas ele fica aberto. Então, como eu te falei, ao invés de ejacular ir para frente, vai para trás, é a tal da ejaculação retrógrada. Alguns hormônios análogos, né, que diminuem os níveis hormonais de testosterona usados para câncer de próstata, aquelas injeções na barriga, vão diminuir a produção de líquido espermático, em todos os níveis também. Então, os remédios para câncer de próstata, quimioterápicos, por exemplo, vão alterar na produção testicular e prostática também do líquido espermático. E alguns antidepressivos também podem estar relacionados com queda na produção de líquido espermático. Quinta condição, cirurgias, pessoal, cirurgias. Primeiro que eu queria trazer é a raspagem de próstata. E as cirurgias para a próstata aumentada. Pode ser a raspagem antiga, o Greenlight, o Roll-Up, várias cirurgias que você ouve falar para próstata aumentada. Todas elas causam ejaculação retrógrada. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a única cirurgia aqui que a gente tem mais disponível no Brasil. Tem outras, mas essa que está mais em voga agora, que não causa ejaculação retrógrada, que é o Rezum, é a utilização de vapor d'água. Então, das cirurgias para hiperplasia de próstata, só o Rezum pode, de fato, preservar a sua ejaculação. Tem outras, mas o Rezum está sendo mais em voga
hoje em dia. Outras cirurgias também que causam ejaculação retrógrada são cirurgias que mexem no retroperitônio. Não vou ficar aqui mostrando para vocês exatamente onde que é, mas cirurgias do reto, lá embaixo, né, numa parte intestinal, e cirurgia da aorta abdominal, então um aneurisma de aorta, um câncer de reto, se precisar abrir e operar, vai mexer numa inervação ali que vai atrapalhar essa condição do fechamento do colo, vai ficar aberto. Então você vai ter ejaculação retrógrada nesses pacientes que tomam remédio que passaram por uma cirurgia de aorta abdominal e de reto. E fora a cirurgia de retirada da próstata. Você retirou a próstata e vesícula seminal no câncer de próstata, você tirou praticamente toda a produção ali do líquido espermático e até o testículo, a produção testicular, você tira a conexão com a uretra também. Então você zera o líquido espermático pós prostatectomia radical para câncer de próstata. Sexta condição, diabetes mellitus. O diabético ele tem uma neuropatia periférica, uma lesão periférica da inervação e também atrapalha esse fechamento do colo vesical, dentre outros problemas que isso pode causar, e diminui o líquido espermático. E antes de eu ir para a nossa última causa de diminuição do líquido espermático, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo e te alimentando cada vez mais de informação. Muita gente me acompanha aqui e esquece de se inscrever no canal, então não se esqueça de se inscrever nesse momento. Nossa última causa para a diminuição do líquido espermático é o traumatismo raquimedular, aquele acidente de moto, carro, tal, traumatizou a coluna. Às vezes você nem ficou com grandes sequelas, mas mais uma vez atrapalhou toda a inervação que é necessária para que haja aquele sinergismo no momento de ejaculação, e aí você não tem o fechamento do colo que é necessário do colo vesical, do colo da bexiga, da saída da bexiga, que é necessário para o ejaculado ir para frente. Não fechou isso aqui, ficou aberto, vai para trás de ejaculação retrógrada também.